Hoje o Senhor me incomodou para fazer esse vídeo e eu prontamente parei o que eu estava fazendo para obedecer. Certamente Ele quer falar com alguém. Certa vez eu estava orando por uma pessoa, intercedendo por ela. E eu conheço a minha fé. Eu sei o poder que tem a minha oração porque eu conheço e sei quem é o meu Deus. Então eu sei que jamais as minhas orações, elas voltarão vazias. E então eu fiquei um tempo orando por essa pessoa, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, que tirasse essa pessoa do sofrimento. Eu pedi ao Senhor, Pai, em nome de Jesus e em nome de todo o amor que eu sei que o Senhor tem pela minha vida, atende o meu clamor, escuta a minha oração em nome de Jesus. E eu não via nada acontecer. Essa pessoa continuava passando pelas mesmas coisas, né? Pelo mesmo sofrimento. E então, certo dia, eu cheguei na presença do Senhor e falei, Pai, por que o Senhor não me atende? Me escuta, Deus, atende o meu clamor. E então o Senhor me respondeu, para de tentar interferir no processo dela. E então, junto com essa resposta, o Senhor me deu sabedoria para entender muita coisa. E uma delas é, às vezes nós queremos salvar pessoas de processos que elas precisam viver. Existem pessoas que estão vivendo e passando por períodos difíceis, necessário para que elas possam ser transformadas. Às vezes nós queremos poupar pessoas de viver as consequências das escolhas erradas que elas fizeram. E às vezes, ao querer ajudar, o que nós conseguimos é atrapalhar o processo delas. Às vezes nós queremos tirar de cima do outro e colocar em cima de nós uma carga que não é nossa. E com isso, o máximo que nós conseguimos é ficar sobrecarregados, porque eu entendi através do que eu vivi que não importa o quanto eu ore, o quanto eu tenha fé, o quanto Deus me atenda, se aquela pessoa precisa viver aquilo, Deus não vai me escutar. Porque Ele sabe o que é necessário cada um viver para que a transformação aconteça, para que a conscientização aconteça. Então, continue orando, continue buscando. Mas se você não vê aquilo que você pede ao Senhor acontecer, não pense que é porque Ele não está te ouvindo. Apenas mude a sua oração. E ao invés de pedir, Senhor, livra essa pessoa do sofrimento, tira ela dessa situação que ela está vivendo, peça, Pai, ajude ela a entender o que o Senhor está ensinando. Ajuda ela a se conscientizar das escolhas erradas que ela fez. Senhor, ajuda ela a te enxergar no meio da situação que ela está vivendo. E isso é muito sério, gente, porque isso acontece o tempo todo na nossa vida. Acontece com um amigo, com um familiar, acontece com os nossos filhos, né? O tempo todo, às vezes, as mães quererem proteger o filho do sofrimento. Sofrimento que às vezes eles foram buscar por falta de ouvir conselho, por falta de ouvir direção. E aí quando chega a consequência, muitas vezes os pais querem proteger, querem poupar o filho do sofrimento. Eu sempre falo pro meu filho ele é pequeno, mas eu sempre falo para ele, meu filho, se você fizer a escolha errada, consciente, você vai colher as consequências sozinho. Não conta comigo. O máximo que eu vou fazer por você é orar, isso aí eu sempre vou fazer, mas eu vou deixar você viver seu processo. Porque você sabe o que é certo e o que é errado, eu te ensino. Se você escolher errado, você vai colher as consequências. E talvez eu possa ser julgada como uma mãe de coração duro. Que mãe é essa? Essa
é uma mãe que ama verdadeiramente seu filho, ao ponto de não passar a mão na cabeça dele quando ele erra, ao ponto de entender que superproteção não significa mais amor. Ao contrário, significa você estar poupando o seu filho de crescer, de se conscientizar dos seus erros. O próprio Deus nos ama. Ele é o meu exemplo. Ele nos ama, mas Ele não nos poupa dos processos, porque Ele sabe que é através deles que nós evoluímos, que é através deles que nós aprendemos e crescemos. Então, por mais que doa nele nos ver sofrer, Ele não nos poupa. E através dessa experiência que eu vivi com Deus, eu consegui tirar uma carga enorme das minhas costas, porque eu entendi que eu não tenho a missão de salvar o mundo. Que cada um é responsável de se salvar através das suas escolhas, através dos seus processos. Os processos, eles são para nos ensinar. Quem entende isso e aprende rápido, passa por eles mais rápido. Agora, quem não aprende, quem não entende, vai viver no processo a vida toda, não evolui, não sai do mesmo lugar. E isso é para todo ser humano. Deus trabalha nos processos. Nós só evoluímos, nós só somos transformados através dos processos. Então é isso. Que você continue orando, que você continue intercedendo por quem você ama. Mas não tente atrapalhar os processos de Deus. Se você orou por algo, você pediu algo, você crê em Deus, e mesmo assim o Senhor não mudou aquela situação, para um pouco e entenda. Tem processo acontecendo. Apenas peça para o Senhor ajudar essa pessoa a sair desse lugar, a entender o porquê de tudo aquilo, aprender as lições que ela precisa aprender.